Qual o papel da enfermagem na intubação orotraqueal? Fala enfermagem, eu sou o professor Ivo Salles e nessa videoaula eu vou te ensinar o passo a passo completo de como a equipe de enfermagem deve se comportar e o que ela deve fazer diante de uma parada cardiorrespiratória. Então, se você quiser aprender o passo a passo completo, eu te convido a assistir esse vídeo até o final e não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Para começar logo o nosso vídeo com chave de ouro, você já sabe, né? Vou pedir para você clicar no botão de gostei. Porque quando você clica no botão de gostei, o YouTube entende que esse é um vídeo bom e acaba recomendando ele para mais pessoas. Assim você ajuda a divulgar o meu canal. Então, clica no botão de gostei para eu entender que vocês querem até mais aulas práticas como essa. Aulas de intubação, aulas com manequim. Tudo bem? Agora que você já deixou o like no vídeo, vamos lá. Vamos falar sobre a intubação orotraqueal e o papel da enfermagem na intubação orotraqueal. A enfermagem, ela é o braço direito do profissional médico durante a intubação orotraqueal. De fato, literalmente, ela é o braço direito e já a gente vai entender o porquê. O papel da enfermagem é importantíssimo no preparo do paciente para a intubação, no preparo dos materiais, certo? Na avaliação da via aérea do paciente, beleza? E você pode estar se perguntando, Ivo, mas a intubação não é exclusivamente do médico? Então, o ato de intubar vai ser o médico, mas todo o preparo antes, para que o médico possa intubar com sucesso, ele precisa de uma boa equipe de enfermagem, tá certo? E antes que me pergunte, Ivo, o enfermeiro pode intubar? Depende, né? Em situações de urgência e emergência, onde há o caso risco de morte do paciente na ausência do médico, o enfermeiro capacitado, sim, ele pode intubar. Ivo, o que a enfermagem vai fazer em uma intubação orotraqueal? Presta só atenção. Uma das coisas mais importantes na intubação orotraqueal é preparar o paciente, posicionar o paciente, preparar os materiais. Então, para você saber quais os materiais, existe um mnemônico chamado ATLAS. ATLAS, A-T-L-A-A-S, ATLAS. Ivo, o que é que isso significa? Presta só atenção. Significa os materiais que nós vamos utilizar. A de ambu. É importante que você separe o ambu do seu paciente para realizar a pré-oxigenação, certo? E se você não sabe, já temos uma aula completa sobre o ambu. Link na descrição, ok? Então, separa o ambu. Atlas T é de tubo, então você vai pegar o tubo que você vai utilizar, tá certo? O tubo ele tem diversos tamanhos. Nesse caso aqui eu tenho um tubo 7 e um tubo 7,5. Não sei se vai dar para a câmera pegar, ok? Ivo, qual tubo devo usar? Bem, a gente pergunta para o médico qual tubo ele vai preferir, certo? Com o tubo, qual o cuidado que a gente deve ter? Com o tubo, a gente deve preparar o fio guia, ok? Colocar o fio guia dentro do tubo, ou um fio guia, certo? Ou um fio buge, ok? Fio guia ou um fio buge. A gente deve sempre testar o cuff do tubo, ok? Como é que a gente testa isso, Ivo? Você pega 15 ml de ar, de uma seringa de 20 ml e realiza a insuflação nessa parte aqui, ó. Observe que aqui tem um sacozinho e aqui eu tenho um conector para colocar a seringa. Olha só o que é que vai acontecer com o tubo, ó. Ele dilatou aqui, certo? Isso aqui serve para quê? Muitas pessoas acreditam que isso aqui fixa o tubo, mas não, isso aqui não tem a função de fixar o tubo. Isso aqui, na realidade, o cuff, isso aqui chamado cuff, tem duas funções. Imagine que aqui é a traqueia do paciente, certo? O cuff vai ficar desta forma. Esse cuff vai servir para evitar com que haja escape de ar, ok? Para que o ar não retorne aqui e que o ar só retorne pelo tubo. E o cuff também vai ter a função para evitar broncoaspiração. Caso o paciente venha a vomitar, que esse conteúdo não adentre na traqueia do seu paciente. Até porque se ele está entubado, ele não está ali, não tem um reflexo de proteger a via aérea, certo? Então ele vai ter essas duas funções. Função para evitar a broncoaspiração e função para que haja escape de ar, ok? Não é aqui que a gente vai fixar o tubo, certo? Então esse teste do cuff tem que ser feito antes da intubação. Então o enfermeiro vai lá,
testa o cuff. Lembrando que aqui é estéreo, tá certo? Então como é que eu devo fazer essa testagem? Ou você coloca uma luva estéreo, ou você faz isso aqui dentro do próprio saco do tubo. O tubo vem dentro de um saquinho, você testa dentro do saco mesmo. Só bota essa parte aqui para fora, que essa parte não precisa ser estéreo, tá? Vai lá, coloca aqui 15 ml de ar, pegou aqui, não está furado, não está vazando, show de bola, tubo testado, certo? Observe que o tubo ele também tem uma linha radiopaca, tá vendo que tem uma linha azul aqui? Essa linha azul ela é importantíssima para saber a posição do tubo na intubação, na traqueia, né? Qual é a posição do tubo na traqueia. Então, ambu é o que a gente vai precisar, tubo é o que a gente vai precisar, e o tubo a gente tem diversos tamanhos, e o médico vai dizer qual é o melhor tamanho para o paciente. Geralmente, homens se utilizam 8, mulheres 7, 7,5, tá? Mas depende muito do porte físico do paciente, se é mais alto, se é mais baixo, a largura do pescoço, enfim, é uma avaliação um pouco mais complexa. AT, agora a gente vai para o L, Atlas, não foi a palavra que eu falei, e o L é de laringoscópio. O laringoscópio ele possui um cabo e uma lâmina. E o que a gente vai fazer? Nós vamos ter que acoplar e testar o cabo e a lâmina. Como é que a gente faz isso? Observe que aqui tem um espaçozinho, ó, para eu conectar esse espaço aqui vazado. Então eu coloco assim e girou, sem dificuldade. Nisso aqui eu tenho que testar o quê? Saber se a lâmpada está acendendo. Está acendendo? Opa, acendeu. Pronto, laringo, cabo e laringo estão testados. E se não acender, às vezes é mau contato, certo? Mau contato aqui. Às vezes só girando aqui o foquete a gente consegue também. Caso não acenda, por exemplo, caso não acenda, o que devemos fazer? Vamos ver nesse caso aqui. Vamos lá. Opa, não acendeu. Você vai ter que abrir, ó, aqui atrás, aqui embaixo, e vai ver se tem pilha, ou trocar as pilhas. Nesse caso, está sem pilha. Então seria indicado aqui a gente colocar as pilhas aqui, certo? Então observa, ó, colocou, apertou, girou. Para tirar, tirou e levantou. Simples assim. O cabo e as lâminas do laringe, eles possuem vários tamanhos e várias formas. Na realidade, duas formas. A lâmina pode ser lâmina reta ou lâmina curva. Geralmente, para entubar pacientes adultos, a gente utiliza lâminas curvas. Se for um paciente criança, pediátrico, geralmente é utilizado lâmina reta. Mas no adulto, sempre as lâminas curvas, ok? E a gente vai ter vários tamanhos, tá? Observe que aqui ela vai ter algumas numerações. Se eu pegar aqui para vocês, as numerações que a lâmina vai ter, certo? Observa que tem lâmina 0, lâmina 1, lâmina 2, tá? Vou aqui focar aqui para vocês, tá vendo que aqui apresenta a numeração? Perfeito. É assim que a gente vai escolher a lâmina, tá certo? E essa lâmina também é um médico que vai dizer qual o tamanho da lâmina, doutor? Ah, eu quero uma lâmina 3, quero uma lâmina 4, quero uma lâmina 5. Depende também do porte do paciente. Então você pega o ambu, testa o tubo, testa o laringoscópio e depois você vai precisar de quê? Você vai precisar, ó, Atlas, né? A, falamos do A, do T, do L. E o segundo A é de um aspirador. Pode ser uma sonda de aspiração ou uma aspiração de ponta rígida, tá? Um aspirador com ponta rígida. Por que é importante nós aspirarmos? Porque se o paciente tiver muita secreção e o médico não conseguir ver as vias aéreas do paciente, as cordas vocais durante o ato da intubação, a gente vai lá, aspira rapidamente. E esse é o papel da enfermagem. E por fim, a gente vai precisar de uma seringa de 20, certo? Uma seringa de 20 ml. Então, Atlas, ambu, tubo, lâmina, aspirador e seringa. Não esqueça que também vamos precisar de um estetoscópio para confirmar a posição do tubo, certo? Então, vamos para a nossa parte prática. Então, estamos aqui com o nosso paciente, o nosso manequim, certo? O médico ele vai estar entubando, então vamos preparar aqui os nossos materiais. Estou aqui com o meu tubo, ok? Estou aqui com o meu tubo, já com o fio guia. Estou aqui com o ambu. A seringa de 20 já está do meu lado também. Aqui eu tenho um fixador do tubo. Eu tenho aqui o aspirador, certo? Então todos os meus materiais já estão postos. O médico vai lá, vai pegar o laringoscópio. Sempre o médico vai pegar o laringoscópio com a mão esquerda. Por quê?
O laringoscópio ele foi feito, observe que ele é em formato de um L, ok? Ele é em formato de um L. Então ele foi feito aqui, essa parte aqui é para jogar a língua para o lado esquerdo, tá? Lembrando que é interessante que o meato acústico ele esteja alinhado com o tórax do paciente, certo? Então ele sempre vai laringoscopar com a mão esquerda, independente se ele for destro ou canhoto, tá? E aí ele vai lá e vai visualizar a via aérea do paciente, ok? No momento que ele faz isso, ele vai pedir o tubo. E você vai dar o tubo na mão direita do médico. O enfermeiro vai lá, dá o tubo na mão direita do médico, certo? E o médico vai lá e vai passar o tubo no paciente. O médico vai lá, passa o tubo no paciente. Opa, paciente entubado, retira o fio guia. Entubamos o paciente, retira-se o fio guia, certo? Em nenhum momento o médico pode soltar o tubo do paciente. O que é que nós vamos fazer aqui? A enfermagem vai lá, vai conectar aqui a seringa no cuff e vai insuflar, certo? Vai insuflar. Insuflamos o cuff. Lembra que a gente testou? O que é que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos pegar o ambu, conectar o ambu aqui, ok? Vamos conectar o ambu no tubo. O médico vai estar aqui segurando o tubo, em nenhum momento ele vai soltar. E a gente vai fazer a ventilação. Observa que o pulmão do paciente está expandindo, ok? Eu estou vendo no paciente que ele está tendo expansão torácica. Nesse caso aqui, eu tenho certeza que eu não entubei o esôfago. No caso, que se eu tivesse entubado o esôfago, o estômago estaria enchendo. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos realizar a ausculta. Então, a gente vai pegar o nosso estetoscópio, realiza a ausculta da região epigástrica, primeiramente na região epigástrica, para saber se o esôfago, se eu não entubei o esôfago. Depois eu ausculto ápice e base dos pulmões bilateralmente, para eu não saber se o tubo não está seletivo, ou seja, eu entubei apenas um pulmão. E se eu tiver feito isso, se o tubo tiver seletivo, se eu auscultar melhor de um lado do que do outro, aí eu retraio um pouco o tubo. Ivo, o médico entubou, aspirei, confirmei aqui que está nos pulmões. O que é que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos conectar aqui no ventilador mecânico. Observa aqui, ó. Vamos conectar aqui no ventilador mecânico. A gente vai, antes de conectar no ventilador mecânico, na realidade, precisar fixar esse tubo. E aqui eu tenho aqui um fixador de tubo. Que esse fixador de tubo aqui não é a realidade que a gente vai encontrar no SUSão, né? Na maioria dos hospitais. Porém, como aqui é no Descomplica Enfermagem, a gente vai utilizar aqui um padrão ouro de fixação, certo? Mas a gente pode fixar apenas com por exemplo, um pedaço de fita, até com esparadrapo, tá? Então o tubo está aqui, tubo fixado, lembrando que antes dessa fixação o médico estava segurando o tubo, tá? Conectei no ventilador mecânico. Vou até trazer o ventilador mecânico para cá. Conectei no meu ventilador mecânico. O que é que a gente vai fazer agora? Esse paciente tem que ser levado para radiografia para confirmar a posição do tubo. Lembra que aqui tem uma linha radiopaca? Então, a gente vai confirmar essa posição do tubo através da radiografia, certo? Entendeu aí? Revisando, o que a enfermagem vai fazer? Prepara o paciente, prepara os materiais da intubação, testa tudo isso, ajuda o médico, né, assistencia o médico em todo o processo. É importante também lembrar que no ato da intubação pode ser que seja necessário alguns medicamentos, um hipnótico, um sedativo, um bloqueador neuromuscular, um opioide, e que a enfermagem deve preparar e administrar todos esses medicamentos. Adivinha? Também já temos aulas de medicamentos da intubação orotraqueal. Link na descrição. Mas fala pra mim, você gostou dessa videoaula? Te ajudei de alguma forma? Se você gostou desse vídeo, eu consegui te ajudar de alguma forma, vou pedir pra você, clicar aqui no botão de gostei, clica aqui no botão de gostei, já sabe, quando você clica no botão de gostei, eu fico muito feliz, eu entendo que vocês de fato gostaram desse conteúdo. E além disso, além de clicar no botão de gostei, você vai clicar no botão de se inscrever. Você clica no botão de se inscrever para você fazer parte da família Descomplica Enfermagem, a família que mais cresce neste Brasil. Então, se inscreveu, deixou o like, agora você vai assistir os vídeos do Descomplica Enfermagem, vai, clica aí,
Clica aí, vai, clica aqui, essa maratona aqui, ó, maratona de urgência e emergência. Vamos maratonar os vídeos do Descomplica Enfermagem.